Atenção ao top de 5 segundos. Está formada a partir de agora a rede da informação para todo o Brasil. No ar, Tele Brasil Notícias. Banco Central alerta para tentativas de golpes financeiros através da internet. Banco do Brasil abre crédito para caminhoneiros autônomos. Governo emite 10 mil títulos para pequenos agricultores. Brasil Rural vai proporcionar experiência do turismo no campo. Exposição virtual conta os 850 anos da Catedral de Notre Dame. Tudo isso e muito mais, já já, no Tele Brasil Notícias. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato. As nossas redes sociais continuam através do Instagram, através do nosso site, o palhão.com.br, o WhatsApp, que é o 11 95265 8255 56 e 58. Estamos atendendo a todos aqueles que nos procuraram. O Palhão, Rua Oiapoque, no Brás, em São Paulo. Muito bem, estamos iniciando o Tele Brasil Notícias desta semana, sempre lembrando de agradecer a sua audiência, também a sua participação através das informações prestadas pelo Facebook Tele Brasil Notícias ou mesmo através do YouTube Jornal Tele Brasil Notícias. E não esqueça que eu mantenho sempre para você se manter bem atualizado, informações também impressa no A Hora da Notícia, também no Facebook para suas informações. O Tele Brasil Notícias tem sempre o apoio de O Palhão Artesanatos, que está localizado na Rua Oiapoque 101, em novo endereço, e trabalha com artesanato natural. Você que busca telas para forrações de portas, decoração de sua casa, também forrações de cadeiras, Então ele tem telas completas ali para bem atender a você. E mais ainda, oferece também telas para pergolados com pronta estoque próprio para atender você e mais ainda, atendendo a todo o Brasil. Então não perca tempo, utilize agora mesmo os mecanismos para entrar em contato. Você que gosta de utilizar o e-mail para confirmar as informações, também com quem você está falando, então opalhão@terra.com.br, este é o e-mail. Você que busca falar pelo WhatsApp, 11 95265 8255, tem o 56, tem o 58, você pode mandar projeto, pode mandar a foto do produto e também entrar em contato e conversar sobre os custos e benefícios oferecidos a você. Vamos agora iniciar então a nossa parte jornalística com as informações de nossas manchetes e outros detalhes mais. E começamos o Tele Brasil Notícias falando sobre economia, porque o Banco Central alerta para golpes que está acontecendo na internet. Exatamente. Então, o Banco Central está mostrando e também orientando para as tentativas de golpes financeiros que está acontecendo com grande
quantidade pela internet. E justamente para proteger os usuários foram criadas ferramentas que permitem descobrir, inclusive, se uma empresa ela está autorizada ou não a fazer aqueles empréstimos que são oferecidos em propagandas, folhetos e assim por diante para você. Muitas contas para pagar, dinheiro curto e ofertas tentadoras de empréstimo rápido sem burocracia. Só que antes de ter acesso ao dinheiro, é preciso um pagamento adiantado. Se for assim, desconfie. É um golpe. E Maria das Graças caiu em um. Estava precisando de dinheiro, ele mandou depositar, na época foi R$450, eu depositei e depois ele sumiu do Zap, né? Eu não tomei esse cuidado. O Banco Central avisa que nenhum banco ou instituição financeira pode exigir pagamento adiantado para liberar um empréstimo. Mas ainda tem gente que fica desesperada com as dívidas e não presta atenção nisso. A jovem Railane diz que com a mãe dela é assim. Ela já sai mandando as documentação. Às vezes eu alerto ela, né, que é perigoso você mandar suas documentação para uma pessoa que você não conhece, uma pessoa que você nunca viu ou empresa desconhecida. No último quadrimestre de 2021, os golpes nas operações financeiras ficaram em primeiro lugar no ranking das reclamações. Sempre se vincula a questão dos bancos para poder dar legitimidade, né, na hora de fraudar, na hora de abusar dessas vítimas. Para saber se uma financeira, um banco, uma cooperativa de crédito estão autorizados pelo Banco Central a funcionar, basta acessar o site e na página digitar o nome da financeira. Se não aparecer o registro, é que não está autorizada. Se estiver, vai aparecer na tela o CNPJ, o site e o telefone da ouvidoria para buscar outras informações. Se um dia eu for fazer algum empréstimo, eu vou pesquisar bastante, estudar muito, para ter a confiança na empresa, que depois do que eu já vi, eu fico, não. E ainda falando de economia, vamos falar agora do auxílio alimentação. Exatamente. A medida que regulamentou o teletrabalho também acabou com isso, proibindo justamente a concessão de descontos na contratação de empresas que são aquelas que fornecem o auxílio alimentação. A medida provisória muda as regras do auxílio alimentação. A partir de agora, as empresas fornecedoras de ticket estão proibidas de conceder descontos na hora de fechar um contrato. Antes funcionava assim. O empregador contratava, por exemplo, R$100 mil em vale-refeição e alimentação para os funcionários e muitas vezes conseguia um desconto. Acabava pagando um valor menor, de 90 ou 95 mil. Para não ficar no prejuízo, a empresa fornecedora dos tickets cobrava taxas mais altas dos restaurantes e supermercados, que acabavam repassando os valores ao consumidor. Agora, com a medida provisória editada pelo presidente Jair Bolsonaro, fica proibido qualquer tipo de desconto na contratação de empresas fornecedoras de auxílio alimentação. Quem descumprir as novas determinações fica sujeito a multa entre R$5 mil e R$50 mil, valor que poderá ser dobrado em caso de reincidência. A medida é nesse sentido, é que o trabalhador volte a ser o centro da atenção da política. Isso foi desvirtuado ao longo dos anos. E aí, com a proibição do deságio do rebate, que, como ele é popularmente nomeado, isso se reflita, né, em toda essa cadeia. Então, que isso tenha um custo menor lá na ponta para o trabalhador. A Josilene é gerente de um restaurante em Brasília. Ela conta que cerca de 29% dos clientes fazem o pagamento com o auxílio refeição. E as taxas cobradas pelas empresas fornecedoras de tickets ao estabelecimento giram em torno de 6%. Ultimamente, o nosso problema é a questão da taxa administrativa, muito alta, né? Aí está ficando difícil, acaba que a gente tem que repassar alguma coisa para o cliente. A Luísa, que sempre usa o ticket para almoçar, espera que a medida ajude a diminuir o preço da refeição. Essa redução é importante para a gente no dia a dia, porque faz uma diferença enorme no nosso orçamento. A MP determina ainda que o ticket seja usado exclusivamente em restaurantes e supermercados. De acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência, o auxílio alimentação também estava sendo utilizado para outras finalidades, como pagamento de TV a cabo e academias de ginástica. Caso essa fraude permaneça, as empresas podem ser multadas ou até descredenciadas do serviço.
Vamos agora falar de saúde mental e a questão da importância desse cuidado com pacientes com câncer. E dia 8 de abril foi o Dia Mundial do Combate ao Câncer. Além do diagnóstico precoce da doença, os especialistas ainda defendem a importância dos pacientes cuidarem da saúde mental. Cuidados adequados que podem potencializar a diferença do tratamento. Letícia recebeu o diagnóstico de câncer no sangue em 2014. Hoje está curada e sabe como o emocional é afetado no combate à doença. Eu lembro que eu caminhava pelaquele corredor com o resultado na mão, chorando, e a minha vida passava ali na minha mente. Era algo, sabe, assim, filme mesmo. Realmente a minha vida passou na minha mente no momento em que eu vi que eu tinha um linfoma. A orientação dos especialistas é que o paciente tenha acesso ao serviço de psico-oncologia e participe de avaliações seriadas, principalmente se tem pensamentos de morte como solução para os problemas. Esse processo de fazer terapia durante o adoecimento, ele também foi muito rico, assim, as questões dos sintomas foram amenizadas, né? A gente conseguiu baixar a ansiedade, a gente conseguiu olhar, eu consegui aprender a ter um olhar diferente para tudo aquilo e me ajudou a ressignificar todo o problema, me ajudou a ter uma nova visão, né, do adoecimento. Um paciente que ele está indo bem, que ele acha que a vida vale a pena, que ele sente prazer em estar vivendo a sua vida, apesar de fazer o tratamento, a gente vê ele mais resistente, a gente percebe que ele vem para o tratamento e tem menos reações ao tratamento. É como se o organismo dele fica com menor estresse, e por ter um nível menor de estresse, parece que vai andando melhor, ele consegue lidar mais efetivamente com o tratamento. Consegui, então, entender que o câncer, ele não era o fim para mim, não acabou ali. Então, foi justamente isso, eu ressignifiquei. Ao invés de sentir raiva, de sentir ranço, né, de ter passado por tudo aquilo, eu olhei para o outro lado. Eu passei por tudo isso, foi muito difícil, mas eu quero continuar ajudando as pessoas aqui dentro e eu poderia fazer isso enquanto psicóloga. O Palhão Artesanatos, em novo endereço, oferece 3 andares com matérias-primas e produtos em artesanatos nacionais e importados, especialmente para você, oferecendo telas para pergolados e mais de 5.000 itens diferentes. O Palhão Artesanatos, em novo endereço na Rua Oiapoque, número 101, no Brás. São 57 anos de tradição, atendendo a todo o Brasil. WhatsApp 11 95265 8256. Vamos agora falar de agricultura, porque o Selo Nacional da Agricultura foi oferecido aí às famílias, exatamente. O governo então criou o Selo de Agricultura Familiar. Exatamente, o governo criou o Selo Nacional de Agricultura Familiar, para identificar e dar mais visibilidade ao que é produzido no campo. São mais de 10.000 produtores que já receberam este selo de autenticação. Pão de queijo, crocante por fora e cremoso por dentro. Queijo grelhado, manteiga, cream cheese, delícias feitas à base de vegetais. A produtora rural Gandhi Meg Dalajargal veio da Mongólia há 12 anos e trabalha na área rural de Planaltina, a 1 hora de Brasília. Os produtos fabricados aqui são vendidos em mais de 100 pontos do Distrito Federal e Goiás. Para aumentar o negócio e atingir novos clientes, a produtora adquiriu o Selo Nacional de Agricultura Familiar na modalidade Mulher. Depois que trocamos a embalagem e colocamos selo, a procura aumentou muito. O selo foi criado para identificar e promover produtos da agricultura familiar, como hortifrutis, sucos, cafés e artesanatos. Existem outras modalidades, como o selo quilombola, indígena e juventude. O Brasil já emitiu mais de 10.000 unidades do Selo Nacional da Agricultura Familiar. Este aqui, que pode ser solicitado por cooperativas, associações ou pequenos proprietários de terra. A certificação dá visibilidade ao que é produzido no campo e também ajuda a fortalecer a economia rural. Para solicitar ou renovar o selo, é preciso acessar o site da Vitrine da Agricultura Familiar,
no endereço sistemas.agricultura.gov.br/vitrine, clicar na opção Solicite o selo e preencher o formulário que aparece na tela. Para obter o certificado, o interessado tem que possuir a declaração de aptidão ao PRONAF, apresentar dados sobre a produção e metas de comercialização e se comprometer com regras sanitárias, ambientais, de consumo e de segurança do trabalho. O governo federal promove os produtos cadastrados em feiras agropecuárias que ocorrem por todo o país, uma estratégia que também beneficia o consumidor. Aproxima produtor e consumidor, colocando os produtos da agricultura familiar de forma mais competitiva no mercado consumidor. Mais vantagens para nossos produtos no mercado, e mais visibilidade e mais valorização. Vamos falar agora de economia, mas das regras do teletrabalho. Exatamente. Então, o teletrabalho, que é o trabalho remoto, ganhou um destaque durante a pandemia, mas, ao mesmo tempo, foi adotado para evitar justamente a questão de aglomerações em empresas, escritórios, e agora passou a ser uma verdadeira realidade brasileira e com regras, inclusive previstas em uma medida provisória do governo federal. Vamos observar. O jornalista Rodrigo Rantum passou a trabalhar em casa desde o início da pandemia e mesmo com o fim do isolamento, ele continuou com a mesma rotina, que, segundo ele, traz muitas vantagens. Então, eu consigo ter mais tempo para poder praticar exercício, para cuidar da família, porque eu tenho 3 filhos, então tenho que levar a criança na escola, para fazer toda essa logística. O trabalho em casa realmente fica muito mais fácil. O governo decidiu modernizar e regularizar esse regime. De acordo com as novas regras, a modalidade do teletrabalho deverá constar expressamente em contrato individual de trabalho. No contrato poderá constar ainda como o empregado deve trabalhar, se por jornada ou por produção, e devem ser assegurados os repousos legais. O empregador poderá alterar o regime de trabalho presencial para o teletrabalho e vice-versa, independentemente da existência de acordos. É responsabilidade da empresa fornecer como empréstimo equipamentos tecnológicos para o funcionário 30 dias após a mudança de regime de trabalho. Também deve fornecer ajuda de custo ao funcionário para gastos com internet e energia, não caracterizando a verba como de natureza salarial. A adoção do trabalho remoto poderá ser estendida a estagiários e aprendizes. Catiúcia é empregada de uma empresa de tecnologia que adotou o trabalho 100% remoto há 2 anos. A empresa já concede o valor de R$ 1.500 para que o empregado monte uma estrutura em casa e a jornada é controlada de forma virtual. Existe um controle de ponto virtual, onde os colaboradores marcam, registram, as batidas, então entrada, almoço, saída. Se tornou um diferencial o teletrabalho na atração e retenção de talentos dentro das empresas. Saúde. Vamos falar da saúde, porque o Ministério da Saúde e o OPAS reconhecem experiências inovadoras na atenção primária à saúde no INSS. Então, vamos observar. Na prática, a atenção primária funciona como um filtro para organizar o fluxo dos serviços no setor. Fazem parte dela, por exemplo, as unidades básicas de saúde e as equipes de saúde da família. E é um prêmio que tem o objetivo de reconhecer experiências exitosas que podem sim ser replicadas em outros espaços e experiências que mudam a saúde das pessoas. Uma das experiências finalistas do Prêmio APS Forte no SUS abordou o cuidado integral à saúde das pessoas idosas que moram em instituições de longa permanência. Também venceu o prêmio um trabalho realizado em Vitória de Santo Antão, em Pernambuco, sobre saúde no campo. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, destacou a importância do SUS para o brasileiro. Onde há Brasil, há SUS.
O SUS é um patrimônio de todos os brasileiros. E lembrou que nos últimos 2 anos, o governo federal ampliou os investimentos no setor. Nos 2 anos da pandemia, nós investimos e ampliamos os investimentos em saúde de uma maneira muito consistente, mais 100 bilhões de reais em recursos. O Palião Artesanatos, em novo endereço, oferece 3 andares com matérias-primas e produtos em artesanatos nacionais e importados, especialmente para você, oferecendo telas para pergolados e mais de 5.000 itens diferentes. O Palião Artesanatos, em novo endereço na Rua Oiapoque, número 101, no Brás. São 57 anos de tradição, atendendo a todo o Brasil. WhatsApp 11 95265 8256. E vamos agora falar de economia, financiamento para caminhoneiros. Exatamente, caminhoneiros que é uma classe aí que está lutando com a questão do combustível, mas caminhoneiros então autônomos e produtores rurais contam agora com 2 novas linhas de crédito do Banco do Brasil. E com uma vantagem. A cédula de produto rural deve fomentar a sustentabilidade no campo. Exatamente. Fortalecendo assim o setor de transporte. A linha antecipa, inclusive, frete e permite crédito aos motoristas de caminhão com juros muito mais baixos. Caminhoneiros autônomos poderão receber o valor pago pelo transporte de mercadorias com antecedência, de forma rápida, por meio de uma nova linha de crédito do Banco do Brasil. O programa BB Antecipa Frete, lançado nesta quinta-feira, permite o empréstimo com pagamento programado para os próximos 120 dias e taxas de juros a partir de 1,79% ao mês. A empresa conveniada, o BB, cadastra no sistema o pagamento dos fretes futuros que ficam automaticamente à disposição do caminhoneiro para anteciparem a qualquer momento de forma simples, fácil e rápida no aplicativo do BB no celular. O Banco do Brasil anunciou também a criação da cédula de produto rural voltada à preservação. Essa modalidade de crédito possibilita a monetização da área preservada e oferece recursos para apoiar o produtor em ações de sustentabilidade no campo. A agenda ambiental não é apenas reduzir, proibir, multar e culpar. É incentivar, empreender, remunerar e achar soluções lucrativas para o meio ambiente e para as pessoas e para a natureza. O nosso homem do campo, o Eduardo, é realmente um herói, porque ele arca com a preservação da sua propriedade. E agora temos uma maneira, então, de ele, ao preservar, ser beneficiado vendendo esses créditos pelo aquilo que ele preserva. Muito bem, você viu aí as informações de O Palião Artesanato. Eu só estou dando um reforço que você encontra lá aquelas telas para forrações de cadeiras, portas de armário, também para decoração. Ele tem ampla variedade, um amplo estoque e, inclusive, aquela tela para pergolados, tá? Você que busca aí tamanhos e medidas diferentes. E lembrando que agora você quer ir pessoalmente, você que está em outro estado, vem aqui para São Paulo. Ele está na Rua Oiapoque, agora no número 101. E chegando lá, não se assuste, porque são 3 andares com uma linha completa de matéria-prima, de produtos em artesanato natural, para bem atender, e lembrando que ele atende a todo o Brasil. Mas se você quer confirmar mais detalhes, não esqueça que além do site opalhão.com.br, tem também a facilidade do WhatsApp, 11 95265 8255, tem o 56 e tem o 58. São 57 anos de tradição, como eu falei para você, garantia, qualidade e satisfação no atendimento. Estamos falando de O Palião Artesanatos. Também vamos falar agora das rodovias, que, aliás, precisam serem melhoradas e tem acontecido. E justamente falamos agora dos trechos da BR 153, 080, 414, que são rotas do agronegócio em Goiás e Tocantins, que vão contar inclusive com socorro médico, mecânico e inspeção
de tráfego por viaturas, coisa que não acontecia anteriormente. Daí, mais uma informação beneficiando os caminhoneiros. Ao longo dos 851 quilômetros concedidos entre os municípios de Anápolis, Goiás e Aliança do Tocantins, em Tocantins, foram instaladas 19 bases de serviços operacionais. A Ecovias, que vai administrar por 35 anos a rodovia, também vai disponibilizar um canal de atendimento gratuito para solicitação de ambulância ou assistência médica. Serão 20 ambulâncias, sendo 4 delas tipo UTI, guinchos pesados e guinchos leves, que cuidarão do usuário ao longo de toda a concessão. O ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, foi a Anápolis para participar da cerimônia que marcou o início dos serviços operacionais aos usuários. São 7,8 bilhões de investimento em duplicação, em construção de bases como essa, que vão trazer segurança para os nossos usuários. Quando nós falamos de segurança, nós estamos falando de salvar vidas. Ou seja, uma rodovia segura, com raio de curvatura apropriado, com a pavimentação apropriada, com sinalização vertical, com sinalização horizontal em dia, com a roçagem, ou seja, uma rodovia que vai estar preparada para perdoar aquele motorista, aquele caminhoneiro que por um deslize perder a atenção. E chegou agora no Tele Brasil Notícias o nosso Momento Jurídico. A pergunta é: juros de mora de aluguéis vencidos devem incidir, ou seja, serem cobrados desde a intimação dos executados? Inclusive, no âmbito da ação renovatória, inexistindo o prazo fixado na sentença, inclusive para a quitação desta diferença dos aluguéis ou diferenças vencidos, os respectivos juros que são cobrados ali de mora devem incidir desde a intimação dos executados, inclusive para o pagamento na fase de cumprimento de sentença. Juros de mora relativos a diferenças de aluguéis vencidos devem incidir desde a intimação dos executados, decide terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. O processo teve origem em ação renovatória de locação de imóvel ajuizada por uma empresa de telefonia. O objetivo era a renovação compulsória do contrato firmado com os donos de área comercial destinada à colocação de antenas. O juízo de primeiro grau determinou um novo valor do aluguel e fixou as diferenças devidas com juros de mora de 1% ao mês, desde a data apurada no laudo pericial. O Tribunal de Justiça de São Paulo havia considerado a data de apuração de um novo laudo pericial o termo inicial dos juros moratórios relativos às diferenças de aluguéis. Ao recorrer ao STJ, a operadora alegou a ofensa ao artigo 73 da Lei do Inquilinato e ao artigo 397 do Código Civil. Argumentou que em ação renovatória julgada procedente, os juros de mora relativos às diferenças de aluguéis devem incidir desde o trânsito em julgado. Para a relatora ministra Nancy Andrighi, a sentença de procedência do pedido renovatório produz efeitos ex tunc, ou seja, o novo aluguel é devido desde o primeiro dia imediatamente posterior ao fim do contrato primitivo. Ela explicou ainda que o entendimento consagrado de que, em regra, os juros de mora incidem desde a citação não se aplica à hipótese de ação renovatória de aluguel. Desta forma, a terceira turma reformou o acórdão do TJ de São Paulo e firmou o entendimento de que, no âmbito da ação renovatória, inexistindo o prazo fixado na sentença para a quitação das diferenças dos aluguéis vencidos, os juros de mora devem incidir desde a intimação dos executados para pagamento na fase de cumprimento de sentença, conforme o artigo 523 do Código de Processo Civil. E chegou agora um momento importante de falarmos de turismo, porque um projeto, que é o projeto Experiência do Brasil Rural, é uma coisa nova, porém que proporciona uma nova experiência àquele que é visitante, justamente, ao mesmo tempo, acaba impulsionando produtos e serviços da agricultura familiar. Esse é o objetivo deste projeto, que se chama Experiência do Brasil Rural, que acaba unindo a área rural ao turismo nacional, com geração inclusive de renda na região do campo, que é uma coisa que hoje está buscando retomar aí a economia nacional.
viagem diferente, embarcar nas texturas, sabores, delícias espalhadas pelo país, com peixe cozido na brasa, pão de queijo, vinhos, cachaças, massa italiana ou o tradicional cafezinho, queridinho em qualquer parte do país. Para incentivar esse tipo de turismo gastronômico, o Ministério do Turismo, em parceria com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, lançou o projeto Experiências do Brasil Rural, com elaboração de estudos para a escolha dos roteiros e capacitação em hotelaria e comércio. O objetivo é impulsionar produtos e serviços da agricultura familiar, com geração de renda e vivências únicas para os visitantes. Neste trabalho, na sua primeira edição, beneficiamos mais de 150 famílias, distribuídas em 8 roteiros turísticos de norte a sul do país. O projeto contou com o apoio da Universidade Federal Fluminense. Nós fizemos um diagnóstico dos roteiros. Esse diagnóstico foi utilizado para nós fazermos pesquisas científicas. Essa sinergia entre a universidade, os ministérios, né, e a própria sociedade foi um grande ganho do projeto. Um dos roteiros escolhidos para o projeto foi o Caminhos do Campo, em Santa Catarina, com o tradicional café colonial e a comida que mescla um pouco da cultura dos imigrantes italianos e alemães. Nós hoje podemos buscar novos mercados com um material produzido que mostra um pouco da nossa gastronomia, que mostra um pouco dos produtos que são produzidos aqui na agricultura familiar. O Palião Artesanatos, em novo endereço, oferece 3 andares com matérias-primas e produtos em artesanatos nacionais e importados, especialmente para você, oferecendo telas para pergolados e mais de 5.000 itens diferentes. O Palião Artesanatos, em novo endereço na Rua Oiapoque, número 101, no Brás. São 57 anos de tradição, atendendo a todo o Brasil. WhatsApp 11 95265 8256. E como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco. Estamos encerrando então o Tele Brasil Notícias, agradecendo a sua audiência. E antes de encerrarmos, estaremos mostrando aí então essa exposição virtual dos 850 anos da Catedral de Notre Dame. A Catedral de Notre Dame ainda não foi reaberta, mas estas telas dão vida à história de 850 anos do local, mesmo fora dele. É uma viagem no tempo com tablets que transmitem imagens de realidade aumentada, tudo desenvolvido por uma startup parisiense. Quem vai à exposição recebe o dispositivo portátil e pode escolher a própria experiência. São mais de 20 eventos importantes da história de Notre Dame, reconstruídos em 3D e em 360 graus. É possível, por exemplo, ser transportado para a coroação do imperador Napoleão em 1804. Os visitantes também podem explorar a catedral, sendo construída na Idade Média. Então aqui estou eu, em 1180. Este é o momento em que eles estão construindo o núcleo da catedral e posso explorar a cena em todas as direções. Mas também posso clicar na cena para saber dos detalhes, explica o presidente da startup Histovery, Bruno de Sá Moreira. So many details. Ainda é possível ver o trabalho de restauração da Notre Dame depois do incêndio em 2019. Uma viagem virtual no tempo e no espaço que também ensina sobre a história de forma envolvente e interativa. As informações estão disponíveis em 11 idiomas. A exposição inaugural foi lançada hoje no Collège de Bernardin, em Paris. Depois, a experiência visual vai viajar ao redor do mundo durante os próximos 2 anos, parando em 12 cidades antes da reabertura da Catedral em 2024. E este foi o Tele Brasil Notícias dessa semana, agradecendo a sua audiência, desejando a você um bom feriado e estaremos de volta então na semana que vem. E agradecemos o apoio da parte de filmagens e também outros detalhes técnicos do João Vitor. Até lá! Tele Brasil Notícias.